parte, é algo raro, né? Algumas lives teve a terceira parte. A gente sempre faz a terceira parte quando o assunto é maravilhoso, é espetacular, né? E agora a gente está com a análise do professor Vinícius Fonseca sobre a questão das ações de educação patrimonial. E assim, na primeira fase, na primeira parte, nós analisamos o processo da Praça São Francisco, a questão da importância da preservação, né? E iniciamos nessa na segunda parte que foi anterior a essa, a questão e olhar, o cuidado para com a ação educativa, né? Minimamente a gente teve que encerrar, porque só são 60 minutos. E assim, é importante o debate. E como a live fica gravada, é um material que vai estar aqui para quem precisar, a fala do professor Vinícius Fonseca está sendo espetacular, porque ele está trazendo a experiência e de como pode se fazer uma ação e quais são as dificuldades para fazer a ação educativa na defesa do patrimônio. Você vê como é importante, né? Então eu vou chamar o professor para ele, que ele estava tendo, e depois as considerações finais. Opa. Voltamos. Como eu estava falando, Vinícius, é importante a gente entender essa questão das ações educativas, né? Para além de entender todo o processo da chancela, de como é que passa para ter esse título, que foi o que aconteceu com São Cristóvão, a Praça São Francisco. Agora, a gente precisa também ter o incentivo de valorizar isso. Eu acho que o melhor instrumento é a educação, né? Porque como é que você, na formação, você não lembra que a Praça São Francisco é importante para a humanidade? Aí, filho, tombar por tombar, registrar por registrar, muitas das vezes não tem nem tanto significado e tanta importância. Mas, pois bem, Bino, termine sua linha de raciocínio, tem mais uma pergunta e as considerações finais. É raro ter uma terceira parte, mas quando é importante e o debate está muito bom sobre as ações educativas, sobre o patrimônio, é importante ter de um professor da rede pública do Estado falando isso. Pode prosseguir. Opa, tranquilo. Eu estava comentando ali sobre o caso que teve, né? Vou colocar assim. De você ter levado e não teve tempo, teve um atraso também do horário. Isso. Aí na questão eu coloquei no sentido de conscientização, que isso envolve mais a questão dos jovens em si, e isso é uma falha também na nossa educação, e muitas vezes a gente imputa a questão, mas o brasileiro não tem memória, é um povo que não tem projeto de memória. Claro que não tem, se os próprios órgãos públicos, a própria educação, muitas vezes foi negligente com esse processo de educação patrimonial, eu vou colocar assim, de ações patrimoniais, no sentido de trazer a comunidade para refletir sobre os seus bens patrimoniais, é claro que não vai ter essa representatividade. É preciso ter a apropriação cultural desses bens patrimoniais, desses bens tombados, porque, como você falou bem, vai ser só o tombar pelo tombar. E aí a funcionalidade desse monumento, para quem é esse tombamento? É para somente questão política, para as classes mais abastadas, elitizadas, ou é para o povo? O Tiago Fragato colocou uma questão interessantíssima, importante, no sentido de que se o povo está passando fome, está tendo miséria, não tem um saneamento ambiental, não tem um saneamento ali, esgotamento sanitário na sua região, ele vai estar se preocupado em proteger patrimônio, em reivindicar essa apropriação cultural para ele. Não vai, ele está precisando comer, se alimentar, ser educado, de saúde. Então, são projetos, veja, que precisam ser interligados na questão, e o Estado ele precisa ter esse empenho no sentido de trazer essas melhorias para a população, senão vai ser o tombar pelo tombar e realmente não tem como. Aí, voltando àquela questão que eu acho que é importante, que um ato que aconteceu, que viralizou nas redes sociais, enfim, no WhatsApp, Instagram, aconteceu aquele ato, vamos colocar assim, uma palavra mais politicamente correta. Eles transaram, amigo.
É só dizer que eles tudo transaram. libidinoso, transado, em cima do farol. Do farol. Veja, isso, do farol. E você vê que o farol é uma construção já mais de centenária, né? É um patrimônio tombado, né, me corrija se eu estiver errado, acho que é pelo município, não é isso, de Aracaju? É um patrimônio Não, pelo Estado. Pelo Estado. Ele é um bem tombado pelo Estado. Pelo Estado. E o que acontece? Se é um patrimônio do Estado e conjuntamente também precisa do apoio do município, que seria a dever da Guarda Municipal, que ela não é, ela ganhou poder de polícia há pouco tempo, alguns anos atrás, poder mais ostensivo, mas ela é, em sua essência, uma guarda patrimonial. Então, cadê o órgão público ali no sentido de proteger? Mas, além disso, qual é o sentido, principalmente para aquela população local que convive ali com o farol, principalmente o pessoal da Farolândia, como é que eles se apropriam e interpretam aquele bem? Porque houve também esses dias, em questão da liberação dos bares, o pessoal estava reclamando do som alto, da perturbação ambiental. Mas e a degradação e o sentido da não observância desse patrimônio como uma apropriação do bairro? Que é importante, porque você vê as denúncias, mas você não vê a questão do patrimônio em si. Mas você vê a questão da perturbação. Diga-se de passagem, Juliana Barros, ela entrou, uma amiga minha que mora na Redondeza. Bacana. E ela que foi a responsável pela foto do farol, da Farolândia. Se ela está aí, se tiver, manda um oi. E assim, é interessante você trazer isso, dessa questão do patrimônio, porque muitas vezes, olha ela aí, Juliana, a gente está falando do farol. A questão do que ocorreu lá, que até viralizou, do casal que estava tendo relações sexuais, e desses encontros que acontecem ali, é a falta, primeiro, do diálogo da prefeitura, claro, no que se referencia de fiscalizar o patrimônio que é tombado, que por sinal foi restaurado pela prefeitura, mas está esquecido que ele está precisando de manutenção. Não tem tanto tempo fazendo um restauro. E já está tudo pichado, destruído, as portas lá estão destruídas. Né? Aquela questão também. O uso desse espaço. Por quê? A gente tem que lembrar, Vinícius, de uma coisa. Ali se tornou uma área residencial recentemente. Isso. Até só você teve uma casa de show ali muito famosa, o Che. Ele é antes do que muitos edifícios ali. Muitos edifícios ali, quando a universidade foi criada, não existia. Nem sequer quando foi criado o farol. Isso. Então você não tem o controle da prefeitura. Isso, Juliana. Falsa ciência e educação da comunidade. E também o entendimento de uma prefeitura e dos órgãos que fiscalizam isso. Para preservar o patrimônio, a praça que é importante para o uso, inclusive o patrimônio, e também para uso cultural, não é errado. A questão é porque não há um controle, uma fiscalização do uso da praça, então não tem horário, não tem controle de decibéis, entende? Mas a praça, ela tem que ser utilizada, porque senão vai estar abandonada, abandona o patrimônio, deteriora, daqui a pouco está tudo destruído, aí a gente vai reclamar. Precisa fazer reforma, gente. Até para a gente não dar spoiler, mas a gente vai ter, ele está participou, professor Reginaldo, vai ser um dos que vai participar da live sobre a questão do patrimônio como um todo. O desafio, por quê? Essa campanha SOS Patrimônio surgiu porque, a partir do dia 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio, lançamos algumas publicações e observamos que as pessoas estão ficando indignadas. E a gente disse, não, a gente precisa denunciar, a gente precisa alertar com a real situação do patrimônio histórico e artístico. E quem é melhor para dizer isso, além dos historiadores, dos arquitetos e urbanistas? O povo como um todo. Então a gente selecionou uma gama de cidadãos e cidadãs sergipanos que buscaram o quê? Lembrar a importância da preservação do patrimônio. Então quando você traz o caso do farol, é algo interessante. Por quê? Viralizou por um ato de um casal que eu acho que estava nas suas aventuras amorosas e disseram, não, vamos utilizar esse patrimônio para a nossa vida sexual. Mas tá. Mas só chamou atenção por causa disso? Ou só chamou atenção por causa que tem
um barulho, alguma coisa ali, e muitas das pessoas esquecem, sabe? Eu acho isso interessante, porque o símbolo principal do bairro é aquele farol, É o bairro farol. Farolândia. O bairro ele foi criado a partir do farol, então olha o poder simbólico que aquele instrumento tem, que aquele bem tem. É incrível, a partir do próprio símbolo foi criado o bairro. E as pessoas, muitas delas, não sabem disso. Então eles têm um poder... Esquece, porque, tipo, muitas das vezes a gente passa por ali e não percebe a beleza arquitetônica. Aí é onde entra o professor. Claro, eu sou professor da Farolândia, eu dou aula numa escola privada da Farolândia. Já fiz trabalho de educação, eu vou utilizar a palavra educação patrimonial, ação educativa, em sala de aula, porque eu disse, poxa, e eles, os alunos, foram lá tirar foto, tal, tudo, e amam aquele símbolo. E quando sabem da história, aí onde entra o papel da educação, ficam assim encantados. Exato. Então, porque, assim, a gente tem que se perguntar. Fazendo um adendo à sua colocação, é a questão também do sentido de eles conhecerem sua própria história e valorizar a memória, porque assim, o que acontece muitas vezes, a gente passa pelo centro, por exemplo, por essa região até do Farol, tá ali de carro, de ônibus, enfim, a pé, você sabe que o patrimônio está ali, você sabe, você passa todo dia, você olha assim, bacana, bonito, mas não cria uma reflexão. Quando você faz uma ação educativa, uma educação pedagógica em cima desse objeto, dessa cultura material, começa a se criar, lógico, com a mediação do profissional, um professor, enfim, facilita, mas você cria uma crítica, uma reflexão crítica daquilo, por que ele está lá? Que ano que ele foi construído? Mas peraí, por que ele está assim destruído, pichado? Pô, aconteceu alguma coisa aqui, a gente precisa agir como cidadão, porque a cidadania plena, ela não só envolve a eleição, o voto, mas a ação como pessoa, como você se porta diante dos problemas da sociedade, como agente, colocar assim, um agente transformador do seu meio, dessa comunidade, do seu modo de vida, enfim, como você se relaciona com o meio que você convive. Então isso é importante, né, fazer levantar essas reflexões. A educação, se é uma reflexão, não serve de nada. Vai ser só, né, decoreba de assunto, às vezes que é um assunto que nem está interligado ali com o meio, né, que um aluno está convivendo, vive, e fica só por isso mesmo, e depois esquece, né. Então é preciso fazer essas conexões com a realidade, porque senão fica isso. E a questão da pesquisa, da depredação, tem outros conceitos que a antropologia, a sociologia vai explicar, que não é o caso de colocar aqui, que são bem mais complexos, questão de marcação de território, de própria aventura individual, por que os caras picham num lugar mais alto, tem um sentido antropológico, sociológico, por que disso? Né? Demarcação de superioridade, afirmatividade, então a gente também tem que entender esses conceitos para poder... Tem questões políticas também, né? Claro, as pichações de cunho ideológico político também, né? Tudo que a gente faz é política, né, Oswaldo? Então não tem como ficar a par disso. E assim, uma coisa interessante, Vinícius, você trazer, é porque muitas das vezes as ações educativas, eu vejo isso no planejamento, de quem está dirigindo a escola, quem está coordenando a escola. Muitas das vezes, não, porque vai demandar tempo, já entra logo essa questão burocrática, as pessoas não querem, sabe? E aí eu fico me perguntando, eu digo, poxa... Vai ficar passeando, na academia não vai nós fazer nada? Vai ficar passeando, não vai fazer nada? Os meninos não estão fazendo nada, passeio, oba-oba, lazer. Oba-oba. Quer dizer, dentro do próprio espaço educacional, há falta desse incentivo. É impressionante. E outra, não é só o professor de história, não, gente. Ou de sociologia, de filosofia. Se pode fazer ações educativas na valorização do patrimônio com matemática, com português, com artes. Com certeza. Com biologia, o patrimônio natural. Né? Você pode trabalhar também química, física. A questão até, Oswaldo, né? Por exemplo, você vai estudar engenharia ou física mesmo, química, o processo de composição orgânica do material daquele patrimônio, que tipo de cal foi colocado, que tipo de concreto foi trabalhado, artes também.
pode trabalhar a parte arquitetônica ali, não, ali vai um estilo neoclássico, não é gótico, enfim, você tem uma gama, cara, de assuntos que você pode trabalhar com os alunos que é impressionante. Agora, basta a iniciativa dos professores. O que é bom é ter eu ia até comentar isso, se você colocar na outra pergunta mais adiantando, no sentido de colocar isso, e deve ser colocado no PPP. O que é o PPP? O Projeto Pedagógico da Escola, nos rendimentos escolares. Então, colocar esses, entre aspas, passeios, no sentido de projeto de ação da própria escola, colocar isso permanente, e não como uma questão isolada de um professor só, porque, como acontece muita rotatividade no Estado, o professor que às vezes é removido para outra escola, ou é porque é contrato, porque até mesmo na particular que é mais ainda, então as ações que um professor faz não fica perene, às vezes é temporário, é efêmero, né? Passa logo, e aí os outros que entram não estabelece essas diretrizes, essas políticas, né? E é um dever de cada professor trabalhar isso, né? Então, é importante que se transforme isso como algo perene, como algo de projeto de escola. Fazer isso todos os anos, se puder, 2 meses, 3 meses, juntar, falar com os outros professores, o que a gente pode... a gente pode ir lá no cenário, por exemplo, pegar ali, vamos visitar aquela igreja de Maruim, de Itaporanga, vamos ali no engenho, né? O engenho trabalha o século XVII, século XVIII, o que pode ser apropriado de cultura ali, o que aquele engenho representou para a sociedade daquele local, tem a ver com a área rural, tem a ver com a cidade, ou é os dois, o que pode ser aproveitado? Então, é dever nosso, como educador, executar essas ações, planejar essas ações, para que não fique só no aula-aula, no sala-sala, né? Só no espaço de 4 paredes ali da sala. Uma coisa também interessante, Oswaldo, que eu ia comentar, e já adiantando também, outra experiência que eu fiz também, e que foi muito bacana, foi no sentido de eu conseguir, lá na aula de religião, levar os alunos para um cemitério. Aí o que acontece, né? Aí o pessoal, vixe, professor, cemitério, mas cemitério não, tem assombração, não sei o que, então criou-se uma mitologia dentro da cabeça dos meninos que a gente foi tirando ali. E se assustar, tem morto lá, tem caixão, não sei o que. Não, gente, vamos ver o que da morte a gente pode tirar de vida ali, porque tem vida, apesar de ser um cemitério. E, né, se a cidade dos mortos, mas, né, uma colocação mais abstrata, mas há vida ali, há pessoas que trabalham lá, né, tem funcionários que é um bem um patrimônio, né, do município, que precisa ser cuidado, tudo. Há vida ali, há coisas que você pode tirar de artes. Por que aquelas, como é que fala, as tumbas, né, os mausoléus ali, por que um é maior que o outro? Por que um é mais ornamentado que o outro? Peraí, tem uma questão ali social política, né? Porque as grandes famílias, as famílias tradicionais do município, né, as forças políticas, elas têm mais condições de criar afrescos, de criar material de mármore que é caro, ainda na época muito caro, né, o Carrara, eles tinham mais condições de fazer esse tipo de arquitetura. Então tem toda uma simbologia ali. Por que um anjinho ali, no mausoléu ali, ele está assim prostrado? Então tem um significado. Então essas ações a gente tem que trabalhar também e explorar o espaço territorial da cidade, né? Promover essas ações educativas, mesmo que seja num cemitério, numa igreja ou em frente a um prédio público da prefeitura, que lá, só para você ter uma ideia, cara, em Itaporanga, os patrimônios históricos de Itaporanga, que eu fiz uma listinha. Tem a igreja matriz Nossa Senhora da Ajuda, que é do século XVIII, em Itaporanga, a Fazenda Dira, que é do século XVII, a Fazenda Itaperoá, século XVII, a Belém, que é do século XVII, XVIII, que ainda até hoje tem mais ou menos umas 6 gerações, 6 ou 7, que é da família do Felisbelo Freire. Freire foi na época do século XIX, foi um dos dirigentes da fazenda. Olha aí a potencialidade que esse lugar tem, e os proprietários são ansiosos que as escolas dos alunos vão, né, façam ações, né, de visita lá para poder divulgar o lugar e de poder trazer essa memória coletiva da cidade, enfim. Temos a estação ferroviária, olha a curiosidade, ela foi construída em 1914 pela Chemins de Fer, que é a mesma empresa, né, que fazia aqui a concessão da ferrovia da área de Aracaju, aqui de Sergipe, do Vaz da Barris.
Interessante que ela, na época, havia duplicidade de nome. Era a Estação Itaporanga e a cidade, né, Nossa Senhora Itaporanga da Ajuda. Então, como a Lei Federal de 1944, tive que mudar o nome. E aí virou Irapiranga, o nome da estação, né? Aí até hoje se chama assim, e a cidade, em função dessa movimentação de nomes, virou Itaporanga da Ajuda, né? Em 49. Então, olha aí. Olha o que já tiramos aí só com a estação, né? Temos também o casarão da Arnaldo Garcês Hollenberg, que a família dele foi dona, né, do engenho Camaçari, que hoje é tombado desde 2016, né, pela Secretaria de Patrimônio do Estado. E temos a Tejupeba, que é da época do século XVI, XVII, né, da época da Companhia de Jesus. Olha aí a riqueza que a cidade tem, que podemos explorar, tem potencial turístico, mas que também padece da mesma situação que São Cristóvão. Não tem uma estrutura que receba e nenhum fomento turístico na qual possa trazer pessoas de fora, turistas estrangeiros, turistas do próprio estado, para poder divulgar a potencialidade desse lugar. Entende? Então, fica o questionamento aí e fica esse anseio, essa angústia, né, que se trabalhe esses espaços de uma forma de emancipar o aluno no conceito educacional pedagógico, traga que sirva também como mais uma ferramenta de um processo de ensino-aprendizagem, que é importante, trazer e transformar ele como cidadão, que está prescrito na BNCC e nos PCNs, né, que é devido ao professor trabalhar a pluralidade cultural, que aí também nesse patrimônio envolve questão das minorias, do negro, né? Enfim, a questão da escravidão também, que, lógico, está influenciada com os engenhos, com as fazendas, né? Pode trabalhar uma história voltada para essa temática, que é interessante e que é importante fazer. A questão aí da ética, enfim, de vários programas, né, de educação financeira, enfim, que está sendo colocada no novo ensino médio, né, como escola plano piloto lá em Itaporanga, que agora tem que ser nacional, lei, tem que cumprir. Então, todas essas questões o professor tem que estar ligado, ele tem que estar atento, tem que se atualizar na sua própria forma de lecionar. Não é mais a época antiga que eu peguei um pouquinho, acho que você também e outros mais antigos pegaram, que era só aquela pedagogia tradicional, que é o professor lá escrevendo no quadro, e acabou, e jogou, depositou lá o conteúdo, memorizou, fórmula, e acabou. Não, a educação é muito mais que isso, ela já evoluiu e está em lei. Então, se você não cumpre, você está indo ali contra os padrões, né, os parâmetros curriculares que foi trabalhado em consenso com o governo, né, que é necessário ser colocado. Então, é uma ideia que eu prego aí nesse sentido de utilizar esses espaços de forma educativa. É importante porque traz essa apropriação cultural para o aluno e, consequentemente, traz, ao mesmo tempo, a conscientização de que é importante esse espaço para ele e que, possivelmente, se fazendo uma associação com a própria comunidade, de que ela também faça parte da própria proteção daquele lugar. O que acontece? Se a gente for pegar um exemplo, na África, né, os safaris, que na época do imperialismo se fazia muito as caças, né? O que acontece? Isso ao longo do tempo foi dizimando ali a fauna, né, a fauna daquela região. Rinoceronte, leopardo, né? O que acontece? Então, com o processo educativo, trouxe esses caçadores, né? Porque a maioria entrava na caça ali porque não tinha outra ocupação. Vamos colocar assim, ocupação financeira, né? Então ele entrava na ilegalidade, na casa, para poder prover o sustento dessa família. Então, quando você traz essa pessoa que era caçadora, conscientiza ela, no sentido que ela pode ser uma protetora daquele local, eu vou colocar um exemplo da África, dos animais lá, aí você está promovendo a vida, está promovendo uma nova concepção do uso de espaço, tanto geográfico, histórico, cultural. Então, é isso que a gente precisa fomentar nos jovens, né? E isso vai contribuir para que tipos de ações, né, que as pessoas fazem de depredação, de pichação, de destruição, e isso é crime, né, previsto aí no Código 63 do Código Penal, artigo 63, inciso 3, depredar patrimônio da União, do Estado e do município é crime,
de 3 meses a 6 anos de detenção e multa. E muitas pessoas não sabem disso, não é? Então, é importante essa conscientização das pessoas no sentido de cuidar do que é seu, da comunidade, seja ele local, regional, é importante. Vinícius, para a gente finalizar, que debate bom, a análise que você traz, que a importância da gente estudar o patrimônio, né? De a gente trazer essas educações, essas ações patrimoniais, né? Educações, né? Ações educativas, no que se refere ao patrimônio. Eu sempre lembro, eu digo bem assim, porque sempre dão importância à história de Sergipe, dava, quando caia num vestibular, né? Tem que estudar a história de Sergipe, porque a Fundação Carlos Chagas pede no vestibular. Aí eu gosto sempre de brincar, patrimônio precisa ser estudado, porque vai ter sempre uma questão de ciências humanas. Isso. Não é, nem? Exatamente. Não vai ter a história regional, que é um crime, mas você tem o patrimônio. Isso. E aí, muitas das vezes eu posso chegar lá e ter uma pergunta, vamos botar, a Praça São Francisco. Aí você vai ver as diferenças educacionais no país que se tem, e até mesmo regionais. E muitas das vezes você pode ter um aluno que não sabe o que foi a Praça São Francisco, qual a importância da Praça São Francisco, qual foi o período que ela foi feita. E assim, é importante a gente trazer isso, dessas ações educativas. Você que está acompanhando aqui, você que vai acompanhar, porque está gravado, é perceber que pessoas como Vinícius e outros professores e professoras são esses heróis, no mínimo, de preservar a memória e trabalhar isso em sala de aula. Vinícius, como ele mesmo deixou claro, ele é professor da rede pública estadual e atua no município de Itapuranga. É DR8 ou é DEA? DR8. É na DR8, quer dizer, ele tem uma área de que ele tem que trabalhar, eles pensam, porque, gente, para quem não sabe, professor, ele não entra na sala de aula sem planejar uma aula, não. Se ele faz isso, ele está cometendo vários erros. Erros que podem implicar judicialmente até a instituição. Então, é por isso que até a gente mesmo diz, o PPP, né, as grades, que a gente tem que cumprir, as metas, tudo isso se trabalha com meta na educação. Então, assim, minimamente, a gente tem que trazer isso para a questão do patrimônio, porque muitas das vezes não é o professor que não quer fazer. Isso é bom a gente deixar aqui claro. Exato. Não é o professor que, não quero. Muitas das vezes mas muitas das vezes não. Não é o professor que chega e diz assim, não quero fazer uma ação educativa no que refere ao patrimônio, passeio, é muito menino. Muitas das vezes ele pode até pensar assim, alguns. Mas na sua maioria não é. Mas também na sua maioria tem que ter um tempo, que é os 200 dias, para ser cumprido, se for seguir o normal. Então, claro que hoje, recentemente, com a pandemia, a gente tem outra situação. Mas o normal são 200 dias letivos que todos os alunos têm que cumprir. E a educação tem que manter. E aí o que acontece? Muitas das vezes não tem tempo, muitas das vezes tem vários outros problemas. Às vezes o colégio está sem energia, sem água, tem que suspender as aulas. Sem comida. E isso ocorre na educação, na escola pública, gente. Então, tem dificuldades que muitas das vezes inviabiliza projetos e ações educativas. Sem falar no tempo que o professor tem. O professor tem que elaborar atividade, tem outras matérias. É como disse bem o professor Vinícius, muitas das vezes é muito assunto, então ele tem que se organizar minimamente para ver como é que pode encaixar. A proposta do professor, às vezes, tem que entrar como ação da escola naquele ano, que acaba envolvendo os professores. Eu digo que a ação de patrimônio tem que ser uma ação multidisciplinar, porque você envolve outros sujeitos, trabalha essa questão também do lado multidisciplinar, que eu acho que é importante no trabalho, no estudo sobre o patrimônio, né? O professor de história pode trabalhar com o professor de arte, um professor de matemática, um professor de geografia, biologia, e aí trabalhar um projeto maravilhoso. Então, assim, esse debate, você vê que lá é sensacional. E essa terceira parte está ficando aqui. É da gente já iniciar
esse olhar que a expressão está tendo para o patrimônio, para a denúncia. E deixar um spoiler. A campanha SOS Patrimônio, ela tende a finalizar no final de setembro, né? Denunciando, saiu hoje de um interior do Centro-Sul, que é o Patrimônio Histórico de Itabaianinha. Se você não viu, vá lá, curta, compartilhe, você que está acompanhando aqui. Está tendo um debate muito bom. A Ana, que é de lá, né, que tem essa sensibilidade, trouxe esse olhar, não só do patrimônio, mas também do patrimônio material, que a cidade também está perdendo, fazendo esse alerta, né? Isso foi interessante, tal. Vamos ter outros. E a gente vai ter uma live para analisar o patrimônio, principalmente o patrimônio artístico e histórico. Vai ser muito bom, é com um especialista, um restaurador, alguém que está estudando constantemente, isso é importante. Teremos a participação também de outros especialistas, juristas também, porque existem leis que fiscaliza, regimenta, né, controla a questão do patrimônio. E assim, Vinícius, até para nossas considerações finais. Qual a importância dessas ações educativas, tanto na formação dos alunos, quanto na defesa do patrimônio? E suas considerações finais. Certo. Eu acho que, além de, antes de tudo, né, antes de ter essa concepção, acho que precisa se partir também da própria formação desse professor, né? Que às vezes, muitas das vezes, a gente, nos currículos, né, a gente não aprende muito esse conceito, né, da utilização. Não estou falando do sentido teórico, não. Teórico tem, né, mas no sentido prático. Como é que eu vou desenvolver isso no ambiente escolar? Às vezes, a universidade, uma crítica que eu tenho, entre outras, né, dessa academização do saber, que às vezes não é aplicado juntamente com os discentes, que vão ser os graduantes, que vão ser os graduados e professores, e vão atuar no chão ali, o chão da fábrica, entre aspas, né, vamos colocar assim ali no ensino, não tem aquela vivência, né, ou se demora muito para ter só nos estágios nos últimos anos, mas essa questão de como é que as universidades estão formando esses professores, né? E outra, fugindo um pouquinho também da questão, vamos colocar assim, mais analógica, mas a inserção também dos patrimônios em sentido de observação deles de forma digital. Tem museus, né, o Museu do Louvre, a igreja, se eu não me engano, o nome dela eu esqueci, que fica ali no... Notre Dame? Não, também, mas a de Salvador, que é ornada em ouro, né? E ela tem São Francisco, de Assis. São Francisco, ela tem uns espaços lá que eles fizeram digitalização do local. E aí você pode navegar ali e fazer um tour, né, pelo computador, pelo celular, e verificar, olhar ali o que há dentro da igreja. Então, e isso não é ensinado, né, para os futuros professores. Esse tipo de uso de tecnologia, que é necessário também para a visualização do patrimônio, entre outras coisas, para o ensino, enfim, que não é colocado, que deveria ser trabalhado de uma forma mais eficaz, de uma forma mais ampla nos currículos, né? Aí se reforma currículo 2, 3 anos, você lembra, né? Na época ela fazia uma reforma de currículo, mas tá, e aí o negócio da didática, a didática, cadê? Como é que eu vou utilizar essa parte teórica na sala de aula? E isso eu só fui ter consciência só quando eu estava no estágio para me formar e fazer a prova, né, a dar aula na sala de aula, na escola. E aí você só vai perceber isso depois, e fazer as críticas já quando a gente está fora. Mas deve ser feito dentro do ambiente acadêmico, né? E assim, voltando aí à questão da resposta, da pergunta, é importante a gente fazer, como eu falei, frisando, né, essa questão da educação, das ações educativas, você trazer a comunidade, trazer o aluno, trazer essa representatividade, não impor um conhecimento, mas nivelar o conhecimento, né, você abaixar um pouco a sua intelectualidade, né, o modo de falar, o modo de tratar, e educá-lo, né, trabalhar essa educação de igual para igual, porque aí ele se sente representado, é aí que ele se sente valorizado. E aí, com essa valorização, ele vai começar a entender como é que ele pode ser um agente transformador.
né? Como é que, sendo professor, a figura de mediador, e não como só transferidor de conteúdo, mas como mediador. Não, cara, veja só, você pode pegar dessa forma e pesquisar, dar autonomia a esse aluno, que é o que as políticas pedagógicas hoje trabalham, né, que muitos professores não executam. Não estou dizendo assim, não executa porque, e isso também me coloca no meio, porque às vezes também acaba passando por esse momento. Nós todos, né, cometemos esses deslizes, mas é por causa da nossa formação, né, que precisa ser alterada e ser colocada nesses eixos, né, de uma educação mais reflexiva. Então, é importante a gente trabalhar essa emancipação do aluno, né? A dizer, mas é a questão de Paulo Freire, não sei o que, sou comunista. Não, cara, é a questão da transformação da educação, independente de ideologia, né? Qualquer coisa que a gente faz é político, independente de ser de esquerda ou direita, né? Como alguns mais conservadores tentam colocar. Não, qualquer o que a gente está fazendo aqui é ato político. Quando você joga uma opinião, é ato político. Tudo que a gente faz é política. No sentido, defender o patrimônio é um ato político. É um ato político também. E outra, até a própria defesa do patrimônio, ela conserva a disputa de poder. O que deve ser preservado? É porque é seleção também. Não dá para ser todos os patrimônios, dá para ser... Deveria ser, né? Mas não é. A gente sabe que tem os critérios. Até e não tem condições também. Não tem. E mesmo que tombe tudo, como é que o poder público vai cuidar de forma efetiva? Porque se não está cuidando direito dos que estão tombados e os outros, além... Entendeu? Por isso que é preciso delegar, compartilhar essa responsabilidade que o Estado deveria ter de forma mais efetiva do cuidado, delegar para a sociedade também. A sociedade é responsável, né? A sociedade também ela é importante nesse processo de conservação. Ela precisa ser emancipada e educada a cuidar do seu próprio patrimônio, seja ele, como eu falei, local, regional, nacional, né? Porque isso envolve o turismo também. Então, enfim, é um negócio que é complexo, que é polêmico, que envolve poder público, sociedade, educação, né? Enfim, é algo que precisa ser muito mais dialogado, muito mais trabalhado. E a iniciativa que vocês estão tendo em expor, em denunciar esses patrimônios lá, principalmente em Aracaju, né, o edifício Maiara, que é da década de 50 e 60, enfim, lembra aqueles, os prédios ali, que eram fábricas ali na época, Teixo, ali na frente da rodoviia. Sergipe Industrial, a Confiança, então, né, é necessário, que a gente passa todo dia ali, mas não reflete sobre, tá ali, a gente sabe que tá ali, mas ele, além da materialidade, tem uma imaterialidade. Como assim imaterialidade? Ele tem um espírito, não um espírito português, não, mas uma aura. Como assim? Que sentido essa aura? Ele tem as pessoas que foram ali, né, traziam, que tipo de trabalho era feito ali, que família era alocada ali, enfim, dá para trabalhar várias coisas e tem essa aura, tem essa alma que é imaterial, que não pode ser tocada, que é abstrata, que é preciso ser trabalhada também, além da materialidade. Então, tudo que é material, ela ao mesmo tempo imaterial, né? Então, é necessário a gente se educar em relação ao patrimônio, se integrar, contestar, correr atrás, como o Thiago falou, a sociedade se inteirar, isso. E o professor tem papel fundamental nessa parte de conscientização. E os agentes públicos também. Ser também um ativista da defesa da educação e do patrimônio. Essa acho que é a minha colocação final aí. Vinícius, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Grande professor, pesquisador também. Vou chamar, já fique ciente, em nome da Expressão Sergipana. É a primeira de muitas outras lives, vou lhe chamar também. Eu que agradeço. E assim, Vinícius, não é fácil. A gente sabe que a gente cumpre um papel importante na sociedade. Concordo com você, concordo com o que você trouxe de Paulo Freire. Acho que a gente tem que emancipar e tem condições de emancipar, trazendo também essa questão das ações relacionadas ao patrimônio. É importante a gente destacar, a gente não pode deixar o patrimônio cair por cair, não. Ali também está a memória do povo. Será que também não tem sujeitos que têm interesse que essa memória seja apagada, né? Exato, seja esquecida? Exato.
Né? Um povo sem memória, um povo sem identidade, né? Um povo sem lembrança, sem recordação. Né? Eu acho que a gente tem que deixar o mínimo hoje nós temos das gerações passadas, que as gerações futuras possam ter, né? Possam saber onde está esse sujeito, as classes, né? Como era organizada essa sociedade, como se movimentava, onde estudava, como buscavam seu religare, né? Sua religião. Então, assim, tudo isso é uma questão de memória, de preservar a memória. Não é só o patrimônio, que muitas das vezes quando a gente fala patrimônio, muitas das pessoas não gostam, porque acaba pensando que é o valor de pessoas ricas, ou então de instituições. Não, gente. Ali teve disputa, ali teve... Eu acho interessante. Muitas das vezes me perguntam, Oswaldo, falar do patrimônio, né, da Avenida Barão de Maruim, eram as famílias das elites. Filho. Filha. Mas é nesse espaço que nos anos 50 ocorre o movimento pró-doméstica. Que vai gerar o quê? A casa da doméstica sendo provocada e incentivada por D. Vicente Távora, o bispo de Aracaju, o arcebispo de Aracaju, cria a casa da doméstica porque boa parte dessas domésticas começam a ficar insatisfeitas dessas domésticas, essas mulheres que trabalhavam nessas casas da Barão de Maruim, e começam a se organizar. Tem apoio do bispo, formam uma instituição importante como a Casa da Doméstica na defesa dos direitos das domésticas, que hoje, recentemente, que a gente vai ter um avanço ao longo de anos, né? Quase uma herança, mas isso daí precisará saber onde é que trabalhava essa mulher. E isso a gente precisa do patrimônio. Como você mesmo disse, tem o patrimônio material que tem uma relação com o patrimônio imaterial. Não tem condições de desassociar, muitas das vezes. Tem muita história, tem muita memória. E a Expressão está fazendo isso nessas denúncias. É uma pauta que a Expressão está trazendo nessa série, como também um presente ao bicentenário. Gente, denunciar, alertar, lembrar, é você trazer de presente para a história de Sergipe do que está sendo perdido, do que foi perdido, do que mais à frente não vai existir mais, quanta coisa a gente já perdeu. Né? E cabe à escola, o espaço da escola, conscientizar, promover. O professor Reginaldo mesmo disse aqui, nós somos os primeiros a serem esses sujeitos de defesa. Claro, muitas das vezes a gente vai encontrar tudo que a gente quer. Isso aí também a gente tem que botar. Mas, minimamente, a gente tem que alertar e lembrar do que tem que ser preservado. É como disse o professor Tiago Fragata. A gente comemora tanto os 10 anos da chancela. A gente já perguntou a situação da Praça São Francisco, do entorno dessa cidade que abriga esse patrimônio da humanidade. Então, cabe a gente, eu acho que, sempre alertar, lembrar. E desde já, né, Vinícius, para encerrar nossa live, boa noite, muito obrigado. Será um convite para os próximos encontros. Vinícius pesquisa também muita coisa interessante, que é preciso também a gente publicizar, né, trazer para o espaço aqui da Expressão. Muito obrigado, viu, meu amigo? Se cuida e uma boa noite. Viu? Amigos, eu queria... Boa noite a todos aí, queria agradecer aí pelo convite de novo. Foi uma honra aí estar com o Oswaldo, amigão, parceiro, já de muitos anos. O Thiago Fragata aí pela explicação bacaníssima, muito importante, polêmica, mas que quando incita com os poderosos, sempre incomoda, né? Ainda mais com essa questão do patrimônio que envolve o poder público. Então, a explanação dele foi excelente. Já admirava, né? O professor Tiago, passei a admirar ainda mais pelo posicionamento que ele tem e o conhecimento que ele tem relacionado à Praça São Cristóvão e à cidade em si. Muito bacana, muito obrigado aí pelo espaço e pelo carinho, pelo apoio. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, meu amigo. Boa noite. Abraço a todos. Gente, nessa terceira parte, nós vimos as ações educativas, todo esse debate muito bom, que não para por aqui. Se você ainda não seguiu, não compartilhou as publicações da Expressão, você que está até agora aqui, né, gente, não é fácil, 3 lives, mas é importante para a memória e para a história
do nosso Estado e do nosso povo. E já vou deixar aqui o aviso. Próxima live será no dia 11 de setembro. É uma data emblemática, com fatos históricos, mas a gente vai se perguntar: tem muito erro na história de Sergipe, sendo dito por aí? Será mesmo que a cidade nasceu de Aracaju no Santo Antônio? Como é que anda as pesquisas sobre essa história de São Cristóvão ser a quarta cidade mais antiga do Brasil? Então, você que está aqui, que vai acompanhar depois, na próxima semana, dia 11 de setembro, às 19 horas, com o professor Edivaldo e com o professor Igor, vamos entender esses limites, esses debates sobre a história de Sergipe, o que é que tem de novo aí sendo ventilado, né? E lembrar que a todos e a todas, compartilhe, estejam sempre curtindo aqui material, a gente precisa de você, essa live é para você, que acompanhou aqui ao vivo, que está acompanhando agora, que está aqui no nosso arquivo. Desde já, muito obrigado, uma boa noite, se cuide, gente, fique em casa, só sai se for necessário. Caso precisar sair, use máscara, tenha distanciamento social e lembre da asepsia das mãos e do uso do álcool em gel com consciência. Então, próxima live, dia 11 de setembro, né, vai ser sobre isso. Os erros e acertos que nós encontramos na história de Sergipe. E o que é que está sendo pesquisado sobre isso? Né? Então, até a próxima live, dia 11 de setembro. Tchau, tchau.